Muito bom dia a todos, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, trazendo mais uma reflexão para o nosso dia do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, ditado ao médium Chico Xavier. Hoje trazemos a lição número 20, com o tema Vigiando. E Emmanuel traz um pequeno trecho da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Analisando essas palavras de Paulo e diversas outras passagens do Evangelho de Jesus, nos perguntamos por que será que Jesus e seus continuadores nos falam tanto a respeito da necessidade da vigilância. Por que vigiar? Porque existe em nós algo que chamamos tentação. Tentação é aquela vontade de fazer alguma coisa que nós mesmos consideramos que já não é mais conveniente fazer. Então é aquela vontade que nasce em nós na prática de algo, de alguma coisa, mas junto da ideia de que aquilo não nos é conveniente. Trazemos a imagem da tentação desde os nossos tempos da infância nos desenhos animados. Aquela ideia de um anjinho de um lado e de um diabinho do outro, ambos tentando atrair a nossa atenção. E isso tudo cria em nós a ideia de que a tentação é um agente externo. Mas a grande verdade é que esses seres bondosos ou insinuadores apenas estão ao nosso lado porque foram atraídos por algo que acontece dentro de nós. O agente da tentação é interno, porque esses seres apenas são atraídos para a nossa companhia porque percebem em nós a tendência na realização daquele ato. Eles percebem em nós a tendência na prática daquilo. Eles percebem o conflito que existe. E, por isso, eles vêm reforçar a nossa ideia na prática de algo. Vejam, portanto, que não adianta culpar esses seres, agentes externos a nós, companhias espirituais, que reforçam uma ideia que já existe em nós. O que temos que fazer é, como nos fala Emmanuel nessa mensagem de hoje, focar a nossa atenção no bem, porque em nós existe virtude e existe vício, seres imperfeitos que somos a caminho de um aprimoramento espiritual. Existe um lado melhor e um lado pior. E é exatamente por isso que existe a inspiração bondosa dos amigos espirituais que tentam nos convencer no caminho do bem, tentam nos convencer à prática dos melhores atos, tentam nos auxiliar à compreensão dos ensinos de Jesus que transformem a nossa vida, mas ainda há a sugestão criminosa de companhias espirituais que se viram atraídas ao nosso lado pelas tendências inferiores que ainda carregamos. A mensagem é extremamente importante à nossa reflexão para a nossa fortaleza moral. Jesus, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, naquela passagem em que ele vai ao Jardim das Oliveiras, o Getsêmani, né? Ele vai ao jardim para fazer as suas orações, pede aos seus discípulos que permaneçam alertas, que ele vai orar, e quando ele retorna, percebe que todos estão adormecidos. E é aí que ele diz: vigiai e orai para não entrar em tentação. Vejam, é bastante simbólico essa passagem, porque de fato, como aconteceu com os discípulos de Jesus, se estamos desatentos
adormecidos para as realidades das nossas necessidades espirituais, muito facilmente nasce em nós a ideia daquilo que já não nos é conveniente praticar e atraímos nesse instante companhias espirituais que reforçam essa ideia e, desatentos, não conseguimos nos defender e somos levados à queda moral. Por isso, o vigiai e orai. Por isso, o tema dessa mensagem fala sobre a vigilância, a necessidade de estar vigilante. Vigiai e orai, nos disse Jesus, demonstrando a necessidade da oração, evidentemente rogando a proteção dos céus aos nossos passos no mundo, mas antes a necessidade da vigilância, da atenção, a necessidade da parte que nos compete realizar nessa tarefa de nos mantermos fortalecidos na fé e na certeza de que podemos vencer as tendências inferiores que ainda existem em nós, focando o nosso lado melhor, focando as tendências positivas que já existem em nós. Por isso, Paulo nos fala, que o que ocupe o nosso pensamento seja a virtude, seja o bem. Porque se pensarmos no lado das nossas tendências inferiores, estaremos atraindo aqueles que reforçarão essa ideia em nós. Mas se focarmos a nossa atenção no lado bom nosso, atrairemos bondosos amigos espirituais que reforçarão a ideia do bem. Ainda talvez não estejamos acostumados para essa transformação de focar apenas o bem. E muito facilmente acabamos perdendo o nosso tempo e equilíbrio focando o mal que existe em nós. Mas dentro do nosso possível, procuremos nos manter equilibrados. Se a ideia daquilo que já não queremos mais fazer insiste, não adianta pegar um livro ou tentar se concentrar. Procure fazer algo material que ocupe a sua atenção. Varrer um chão, limpar alguma coisa, conversar com alguém, para quebrar aquele elo que nos prende a atenção àquela ideia. Nisso, vamos percebendo que cultivando os valores melhores e procurando, de fato, atrair a nossa atenção com algo mais útil, pouco a pouco nos acostumamos a colocar o nosso lado inferior no lugar dele, nesse ponto de transformação que estamos buscando para melhor. E eu vou ler o último parágrafo da mensagem, que eu acho que conclui a nossa fala, tornando mais compreensível. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então aceitemos tudo isso como um grande desafio na nossa vida. É lógico que seremos ainda tentados ao mal. Seremos ainda muitas vezes induzidos à prática do mal. Mas aceitemos esse desafio de dia a dia nos mostrarmos mais fortalecidos nessa tarefa de aprimorar o nosso espírito para efetivamente ser o templo da luz, onde receberemos Jesus na convivência mais íntima. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ajude nas reflexões dessa mensagem no dia de hoje. Muita paz a todos nós.